O ministro Alexandre de Moraes votou para condenar 9 réus do Núcleo 3, conhecidos por Kids Pretos, da trama golpista. Além disso, ele votou pela absolvição do general Estevan Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, acusado de dar aval aos planos golpistas e de incentivar Jair Bolsonaro a assinar um decreto de ruptura institucional. Vamos ver a reportagem aqui no telão. Temos essa reportagem, produção? Então vamos lá. Já está aqui. Moraes vota para condenar 9 dos 10 réus do núcleo de Kids Pretos. Segundo a PGR, grupo planejou as ações mais severas e violentas da organização criminosa, entre elas aquela operação Verde Amarelo, Punhal Verde Amarelo, para tentar matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula e também o vice-presidente, então eleitos naquele momento. Alexandre de Moraes votou para condenar os 9 réus do Núcleo 3 na primeira turma do Supremo, isso hoje. O julgamento foi retomado hoje com o voto dele, que é o relator. Além disso, ele votou pela absolvição de general Estevan Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, acusado de dar o aval aos planos golpistas e de incentivar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A sessão está suspensa, vai ser retomada à tarde. Eu quero saber quem é a pessoa que não foi julgada, não foi tornada réu. O ministro Moraes afastou as preliminares e julgou procedente a ação penal em relação a Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Bernardo Romão Correia Neto, Fabrício Moreira de Bastos, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e Vladimir Matos Soares. Vamos lá, sobe pra gente. O ministro julgou de forma parcial, de forma procedente, a ação contra os réus Ronald Ferreira de Araújo, Márcio Nunes de Rezende Júnior, condenando-os apenas em relação aos crimes de incitação pública, de animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais e também o delito de associação criminosa. Tem mais. No seu voto, o relator alegou que só existe uma ação mais contundente das Forças Armadas em uma democracia, após as eleições, que seja lícita: o apoio integral ao resultado das eleições. Tá bom, vamos lá. De acordo com a PGR, o grupo planejou as ações mais severas e violentas do grupo. Sobe para mim, produção. Vamos tirar as aspas. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante no final. Bom, aqui a gente só fala sobre os crimes mesmo, já sabemos quais são os crimes, são 5, os mesmos de todos os cinco núcleos da trama do golpe. Eu venho pra cá, me guiem. Então vamos lá. Temos Felipe? Vamos falar então sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, um total de 0 surpresas do ministro da primeira turma do STF. Temos Felipe? Então, Felipe, julgamento do ministro, julgamento suspenso para um almocinho, que deve ser retomado à tarde. Primeira turma já julgou, então, os Kids Pretos. Kids Pretos mais um. Então, Kids Pretos mais um policial julgados. Agora falta Núcleo 2 e Núcleo 5, que é apenas o Paulo Figueiredo. Falamos muito sobre isso ontem, já sabemos que final isso vai ter. Todos os núcleos devem ser julgados ainda este ano. Também tem uma questão eleitoral muito ligada a esse julgamento. O ano que vem deve-se ter o final do julgamento do Eduardo Bolsonaro também. Ainda neste ano, agora, na verdade, na semana que vem, deve ter, se não na semana que vem, na próxima, talvez, de fato, a prisão de Jair Bolsonaro. Temos um recurso do recurso, né, o embargo do embargo, que pode ser feito em breve. Saiu ontem, foi ontem ou foi hoje? Saiu o acórdão, né, hoje, então me corrigindo aqui, foi hoje. Saiu hoje o acórdão dos recursos que foram apresentados pelos réus do Núcleo 1. Então, Jair Bolsonaro e os outros 6 réus, porque Mauro Cid está a parte de tudo isso, tem aí um prazo para apresentar os outros embargos de declaração. Depois disso, o Alexandre de Moraes e os outros ministros da turma entenderem que não são protelatórios,
Ainda tem um prazinho, se tiver embargos infringentes, a gente acredita que esses embargos infringentes não serão aceitos pelo Supremo, aí sim, Bolsonaro deve ser preso. O que a gente escuta de bastidor é que essa prisão deve acontecer no final da semana que vem. Os aliados dizem que deve acontecer na semana que vem. Então temos apenas núcleo 3, núcleo 5 ainda para ser julgado, deve terminar tudo ainda este ano, Jair Bolsonaro deve ser preso, ou seja, Alexandre de Moraes vai conseguir a foto de todos os núcleos presos ainda este ano. A foto do que ele quer mesmo vai acontecer ainda este ano. Depois, quando as defesas entrarem, recorrerem, pedirem para que Jair Bolsonaro volte para a prisão domiciliar, isso é uma outra história. Conseguir a humilhação de fato, conseguir a foto de Jair Bolsonaro indo para Papuda, isso ele conseguiu. Voltando aqui para os nossos kids pretos, mais um, o relator Alexandre de Moraes já entendeu que eles são culpados. O julgamento volta agora à tarde, depois do almoço. Falei muito. Em resumo, todos culpados. Não, exatamente, né? Mas era algo esperado, né? Era muito difícil, né? O STF, o Alexandre de Moraes, ter decidido que quem planejou o crime era culpado, né? O núcleo um, e os outros que divulgaram fake news, né? O núcleo 2, tentaram executar de fato o plano, né? Punhal verde e amarelo, núcleo 3, o núcleo 4 e o núcleo 5 seria inocente, né? Então não surpreende, né? O Alexandre de Moraes ter decidido que 9 dos 10 réus são condenados por tentativa de golpe de Estado. O que surpreende é ter deixado de fora o general Estevão Teófilo, né? Eu imaginava que ele fosse condenar todo mundo, né? E é bom lembrar que foi a primeira vez, né, nesse processo todo que o Alexandre de Moraes absolveu uma pessoa, né? E ao que tudo indica, ele absolveu da forma correta, porque o Teófilo, é bom lembrar, ele estava sendo acusado por incentivar o Jair Bolsonaro em assinar o decreto de golpe, né, o tal decreto de estado de sítio, e também deu aval a tal plano de golpe de Estado. E a única prova que tinha no processo todo contra o Teófilo eram as palavras do Mauro Cid. Como a Procuradoria da República não teve o condão de formular nenhuma outra prova, o Alexandre de Moraes, de forma acertada, nesse caso específico, entendeu que não há prova definitiva para condenar o general Estevão Teófilo, né? Já que a única prova que tinha era a palavra do Mauro Cid. Então, em relação a esse fato, foi a primeira vez, eu vou lembrar, bom destacar, né, que o Alexandre de Moraes absolve alguém na tal trama do golpe. Em relação, né, ao recurso e ao processo do Núcleo 1, né, que está incluído o Jair Bolsonaro, é bom lembrar, Neila, que eu não acredito que semana que vem o STF vai ter a finalização do julgamento do Núcleo 1. Até porque é bom lembrar, né, que ainda cabem mais recursos, né, declaratórios, né? Tudo bem que podem falar, poxa, mas tem grande chance do Alexandre de Moraes entender que esse recurso ele é protelatório, né? Estão querendo ganhar tempo, né, em deixar o ex-presidente Bolsonaro solto, assim como os ministros e os aliados próximos a ele que estavam sendo processados no Núcleo 1, né? Mas eu não acredito que o STF vai tomar essa medida. É bom lembrar que a decisão, o acórdão do STF em relação ao Núcleo 1 tem quase 2.000 páginas, né? 2.000 páginas. É óbvio que em 2.000 páginas tem alguma obscuridade, alguma omissão, alguma contradição. Então eu vejo com naturalidade num documento de 2.000 páginas que tenha 2 até 3 embargos de declaração tentando deixar o acórdão o mais correto possível. E eu creio que o Alexandre de Moraes irá aceitar, sim, né, o embargo de declaração interposto pela defesa. E é bom lembrar que tem 5 dias para entrar com o embargo de declaração. Então a defesa vai ocupar, sem sombra de dúvida, todo o prazo, né? Vai entrar na semana que vem, né, com os embargos de declaração. Então dificilmente o STF vai ter agilidade para julgar em 1 ou 2 dias, né, os novos embargos de declaração. E cabe também, é bom lembrar, né,
os tais embargos infringentes. Claro que a gente sabe, né, que o STF tem um entendimento de que só cabe embargos infringentes quando tem divergências de dois ministros na turma. E a divergência foi de um ministro só. Mas a legislação, o Código de Processo Penal, né, e o Código de Processo Civil, né, falam que embargos infringentes cabem quando não há unanimidade no órgão julgador. Né? Então não fala em um ou dois ministros, fala que não há unanimidade, não houve unanimidade. Então eu creio que a defesa irá manusear os embargos infringentes também para tentar uniformizar a decisão do Supremo Tribunal Federal, mesmo sabendo do risco alto do STF não aceitar e não reconhecer o recurso, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao assunto. Mas a jurisprudência pode mudar. Né? A jurisprudência em relação a esse assunto foi de 2017 ou 2019, se eu não me engano. Ou seja, um caso dessa magnitude, no modo de ver, precisa ter certos cuidados que eu creio que o STF irá tomar nesse sentido e talvez até possa receber o embargo infringente. Eu não vejo absurdo o STF mudar o entendimento dele e receber os tais embargos infringentes. Então, eu acho difícil, né, não ter mais um ou dois recursos da defesa em relação ao núcleo 1 no STF. Você tem toda a razão. Essa questão dos embargos infringentes não é uma norma, não é uma lei, não é o que prevê o Supremo Tribunal Federal, é uma jurisprudência. Você falou muito bem. A jurisprudência do STF prevê que quando mais de dois ministros discordem, divirjam da decisão, aí sim abre-se espaço para entrar com os embargos infringentes. Mas o Supremo Tribunal Federal prevê que se houver a divergência, já há sim o espaço para os embargos infringentes, então cabe sim essa análise no Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que o ministro Alexandre de Moraes ele pode apenas entender que são embargos, recursos protelatórios. Então, cabe também a gente aguardar essa análise. Agora, eu estava pensando aqui, fazendo conta nos dedos, o acórdão foi publicado hoje. A partir de amanhã, a defesa tem 5 dias. A defesa tem 5 dias para poder apresentar os embargos dos embargos, né? Os próximos embargos de declaração. Então, entendo, até semana que vem, esses embargos estão lá no Supremo Tribunal Federal, de fato, teria aí o prazo para essa análise, não dá tempo mesmo para que essa prisão aconteça no final da semana que vem. Você tem toda a razão, essa aposta aí, ela é um pouco infundada, a não ser que o ministro Alexandre de Moraes entenda que esses embargos de declaração, os segundos embargos de embargos, como são chamados, eles sejam entendidos como protelatórios, o que eu também acredito que seja muito difícil. Sombra de dúvida. E se ele entender que é protelatório, no modo de ver, ele vai colocar isso para a turma decidir também. Né? Então, ele deve usar o plenário virtual, dando talvez 10 dias, né, para julgamento de toda a turma relacionado aos embargos declaratórios. Então, vamos supor assim, o pior das hipóteses, terça-feira é o prazo para a defesa entrar com os embargos de declaração, né? Embargo dos embargos. Né? E vamos supor que o Alexandre de Moraes comece a analisar na quarta-feira e ele canete. Embargos protelatórios, multa de tantos milhões de reais, porque estão fazendo chincana com a Justiça, com a STF, e aí ele abrirá uns 10 dias a mais para a defesa. Então, eu entendo que isso deve ir até o final do mês, né, no máximo. Né? Se o primeiros embargos forem considerados, se os segundos embargos forem considerados protelatórios. Se não for considerado protelatório, né, no modo de ver, a defesa pode manusear o terceiro embargo de declaração e os embargos infringentes direto. Né? Ou seja, tem algumas coisas aí que podem acontecer.